Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E o vídeo de hoje do canal é mais sobre São Paulo Futebol Clube, situação de Pablo Maia, de Wellington, análise, opinião, trabalho de dia, tudo e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então vamos perder tempo não e vambora pro vídeo. Isso aí. Vambora. E aí, avisou que não vai reclamar disso. É um pouco a nossa discussão de ontem, né? Das questões que assolam os treinadores no futebol brasileiro. Do momento que você aceita um convite para trabalhar, no caso dele, a temporada em andamento, sabendo que ele ia jogar, ele ia assistir em Goiânia, vindo do Rio, ia jogar em Guayaquil, ia jogar contra o Palmeiras, vai jogar em Belém, vai jogar em Salvador e vai jogar em Calama antes de voltar ao estádio dele. Isso ele sabia desde o início, desde que ele disse sim à proposta do São Paulo. Então eu acho que essa situação de mundo ideal para ele, no caso dele, semanas de trabalho, etc., não vai ter. Não vai ter. Eu acho bom que ele deixe claro isso. E acho que a entrevista dele, aliás, muito boa em alguns aspectos, mostrando também um conhecimento sobre o elenco do São Paulo e algumas situações, alguns jogadores que eu não imaginava que ele já tivesse. Agora, né, Tironi, para esse jogo, o interessante nesse duelo dos dois técnicos, né, e que aliás foram, como agora o protocolo indica, foram com os capitães ali no início da partida com o Wilton Pereira Sampaio, para o pacto de civilidade, e curiosamente nesse momento o único brasileiro ali era o árbitro, né? Abel e Gustavo Gomes, Zubeldia e Caleri. E são técnicos que têm algumas semelhanças no conceito de ver o jogo. A coisa da competição, a coisa da pressão incessante, a coisa da dedicação ao máximo, né? E foi um pouco a tônica do jogo. No caso do Zubeldia, com uma situação diferente, porque ele imaginava, e foi o que a gente discutia ontem aqui, repetir o time que venceu o Barcelona. E no último treinamento ele perde o Pablo Maia por um bom tempo, aliás, vamos falar disso, mais uma lesão séria de um titular do São Paulo. E o Pablo Maia é um jogador que não tem exatamente um substituto no São Paulo. O Luiz Gustavo, que é volante, mais de 10 anos mais velho, está voltando ontem ao banco de reservas, e mesmo quando ele estiver na plenitude, se ele chegar da forma física, ele não é o substituto do Pablo Maia, é um jogador de uma outra característica. E aí ele decide, olha, como ele explicou, eu vou voltar à linha de 3 que eu assisti em Goiânia, e deu certo em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Por isso foi importante ele ter ido a Goiânia. E o São Paulo jogou com o sistema do Atlético Goianiense, lá no 3-4-3, que aliás, curiosamente, foi o sistema que o Carpini utilizou contra o Abel no Morumbi, no jogo do Paulista, com outros atacantes, mas era o mesmo sistema. E aí o jogo foi um jogo de conquista de jardas, palmas de terreno, erro zero. Quando errou o Arboleda uma vez, quase saiu o gol. Poucos erros, pouca criatividade, um jogo assim previsível nesse aspecto pela característica dos dois treinadores. O São Paulo, como jogava em casa com 55 mil pessoas apoiando, o resultado é pior para o São Paulo, evidentemente. Mas eu entendo que para um segundo jogo do técnico tem algumas coisas interessantes. O duelo dos dois nas substituições também era uma coisa que a gente previa, porque os dois têm banco hoje. E a partir da escalação, do cansaço, das trocas, eles poderiam. E o Zubeldia, curiosamente, eu acho que a atuação dele na partida, ela deixa de ser muito boa a partir da última troca, quando ele decide só colocar um e coloca o Rames, e não algum outro reserva. A partir daquele momento, só com 3 substituições, uma delas o Rames, o São Paulo deixa de conseguir pressionar o Palmeiras o tempo todo. E a notícia de que o Jackson Mendes será devolvido ao São Paulo, né? Claro que são posições ali distintas e tudo mais, né? Do Bobadilla e tudo mais, só que assim, tem o Jackson Mendes para voltar em julho, que não vai ser mais utilizado pelo Elche. E tem o Lisiero, que está emprestado para o Iverdon da Suíça, também que não vai renovar esse contrato, e ele deve voltar para o São Paulo. Esses dois jogadores, eles podem ser reemprestados, negociados, ou, dependendo da situação, utilizados, avaliados pelo Zubeldia para ficar. Você acha que com essa lesão do Pablo Maia, o Luiz Gustavo ainda voltando, tem essa
possibilidade, de repente, do São Paulo ou do Zubeldia querer utilizar aí o Mendes ou o Lisieiro, ou você acha que já foi o ciclo deles aí? Olha, eu acho que é difícil falar, né? Até o Nicão voltou recentemente a jogar pelo São Paulo. Isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante. O cara é titular na Supercopa, assim, acontecem umas coisas no São Paulo que não tem como explicar, né? Mas, assim, eu diria que eu acho que o ciclo do Lisieiro no São Paulo já se encerrou. Só que é muito, né, imediatista falar isso, não dá pra gente saber. Porque o jogador pode chegar e o Bobadilha, o Zubeldia ontem falou na coletiva, né, de que ele precisa de peças para repor o seu time. Então, putz, eu acho que o ciclo dele se encerrou, falando do Liseiro em específico, mas não dá pra gente cravar nada, porque às vezes o cara pode ter que entrar num momento e aí ele vai bem, e aí a gente não tem o que fazer, como contestar, independentemente da nossa opinião. Então, acho que é algo que depende muito de como ele lidaria com oportunidades. E em relação ao Mendes, né, um cara que teve muito pouca oportunidade no São Paulo, né? Então, de repente, se ocorrer essa volta, acho que o São Paulo talvez poderia tentar incluir ele ali por conta dessas ausências, né? Diferente do Lisieiro, que já tem uma bagagem grande no São Paulo, assim, um desgaste até mesmo no clube, de repente poder novamente ser colocado ali nos treinos e tal. E isso falando até dos dois, né? O Zubeldia fala muito sobre como ele vai pelo treino, ele toma decisão pelo treino. Então, acredito que, assim, se ambos demonstrarem, ambos voltarem, treinarem bem e demonstrarem que estão mais aptos a pegar uma vaga ou participar dessa rotação de time, nada mais justo, né? Afinal, se merecer, tem mais que jogar. Então, São Paulo, para esse setor, se ele operar, ele vai perder quase toda a temporada. São Paulo tem como primeiro volante só o Luiz Gustavo. E tem o Bobadilha, que faz até um primeiro volante. Ele me disse hoje nessa entrevista que faz, mas que não é a dele. Ele gosta de jogar de segundo volante, gosta de jogar próximo à área adversária. Tanto que fez 12 gols pelo Cerro e no São Paulo, em 9 partidas, fez apenas um gol, porque tem jogado muito como primeiro volante. Então talvez o São Paulo tenha que ir ao mercado, assim que for possível, para trazer um reforço para substituir essa lacuna que será deixada com a saída do Pablo Maia, que até pensava em Copa América. Além disso, o Wellington teve um entorse de tornozelo, provavelmente fora dos 3 jogos de viagem, e o Lucas Moura e o Wellington Rato, que são os que estão mais próximos de voltar, não participam dessa maratona. A gente só pode começar a pensar nesses dois, mais no Lucas, para o jogo contra o Fluminense daqui a 2 semanas e meia. Então, senhor Zubeldia trabalha como Crespo, como Rogério Ceni, como Dorival, como Carpini, sempre com muitos problemas médicos, muitos jogadores que se contundem de uma hora para outra, e isso atrapalha bastante. O Pablo Maia deve passar por cirurgia no São Paulo. Pablo Maia se machucou no treino da véspera do clássico contra o Palmeiras. Foi ali nos instantes finais, e é uma lesão muscular considerada grave na coxa esquerda. Os primeiros diagnósticos que dá para fazer um tratamento convencional, sem cirurgia, mas o tempo que ele ficaria tratando seria maior do que tratar já logo com cirurgia. O que se tem de informação desse tipo de lesão que o Pablo Maia teve muscular, normalmente no futebol europeu se faz com cirurgia. Então o Pablo Maia já teve um retorno dos médicos do São Paulo, já fez o exame que constatou essa lesão, e a discussão está muito no caminho da cirurgia. O Pablo Maia hoje à tarde vai a um hospital, né, hospital grande aqui de São Paulo, para fazer um exame e pegar mais um lado médico ali, né? Enfim, pegar mais uma informação ali, mas a tendência é que ele passe por cirurgia. Fazendo a cirurgia, o tempo de recuperação pode chegar até 12 semanas. Então ele vai ficar muito tempo fora. Pablo Maia... Então, pessoal, o Zubeldia não teve nem uma semana de trabalho e já tem 2 lesionados. Isso aí não foram lesões de pouca brincadeira, não. Foi de muita brincadeira, né? O Pablo Maia vai operar. Ele vai ficar afastado aí no mínimo 12 semanas, mas São Paulo a gente vai botar uns 6 meses, então se a gente está em maio, praticamente perdeu a temporada toda, né? Infelizmente. E o Wellington, uma lesão ligamentar no tornozelo, não tem previsão, como nada no São Paulo tem previsão. Então, assim, 2 péssimas notícias. E agora o Zubeldia, seja bem-vindo ao São Paulo, né? Onde tudo acontece e lesões, assim, é para dar e vender. Né? Então, agora o São Paulo não tem primeiro volante, tem o Luiz Gustavo que não faz o mesmo papel que o Pablo Maia, o Bobadilha que vai quebrar um galho, e aí agora está cogitando a volta de Lisieiro. Meu Deus! Minha gente. Mas não tem, vem quem tem. E aí devem estar voltando aí o Jackson Mendes no meio do ano e o Lisieiro também. Né? Aí você fica com 2 opções. O Mendes é mais um primeiro volante, não o caso do Lisieiro.
Também vamos ver se o Zubeldia tem interesse em permanecer com esses jogadores. O que a gente vai dizer, cara? Você bota a cara aqui pra falar sobre o quê? Se o São Paulo, nem o São Paulo se posiciona sobre esse elevado número de lesões, é complicado falar, né? Dá aval, abre porta pra você falar que o trabalho não tá sendo bem feito, né? O Palmeiras joga numa intensidade altíssima quanto jogadores se machucam no Palmeiras. Nem se compara com relação à quantidade de jogadores que já se machucaram no São Paulo Futebol Clube neste ano, né? Ele vive o mesmo processo, o mesmo drama de Crespo, de Ceni, de Carpini. Então o Dorival também teve muito menos, né, do que os demais, mas no Zubeldia acho que não dá nem pra falar que é questão de trabalho, né? Porque o cara não trabalhou nenhuma semana, assim, deu 3 treinos é muito, então assim, sabe? E você não tem posicionamento, você não tem nada relativo a esse assunto aí que assombra o São Paulo Futebol Clube. É preocupante, mas a gente não consegue ter um relato melhor sobre o assunto, né? Entender? É departamento médico, é forma de treinamento, o que tá acontecendo, entendeu? Eu até brinquei no vídeo de ontem, não dá nem pra falar o nome da lesão do Pablo Maia, porque tem nome, sobrenome, pós-nome, o negócio é gigante, cara. Entendeu? E o cara se machucou num treino, que também é algo muito comum do São Paulo Futebol Clube. É algo muito comum, muito recorrente também. Então, assim, é isso, né? O São Paulo agora se prepara aí pro jogo da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá. Deve ir com o time mistão, se não reserva. Mas ainda assim, tudo é mistério com relação ao Zubeldia e sua comissão, o que é muito bom, né? Você acaba não tendo informações vazadas sobre escalação e tudo mais. Agora, ver se ele vai continuar mantendo o sistema de 3 zagueiros, que deve ser bem provável, porque você não tem o lateral esquerdo titular, você não tem o primeiro volante titular. Então, acho difícil você sair meio que desse esquema que acaba dando uma proteção maior à defesa e você consegue trabalhar com um time mais compactadozinho, sem o deserto do Saara que tinha o Carpini, né? Então, agora quem vai jogar na esquerda, quem vai jogar na defesa, quem vai jogar no meio, no ataque, contra o Águia, eu já não sei. Só sei que o São Paulo tem 3 jogos seguidos fora de casa, que é o Águia, que é o Vitória e que é o Cobressal. Entendeu? Pra depois voltar ao Morumbi, se eu não me engano, contra o Fluminense. Então é isso, gente. Acho que as informações são mais ou menos essas com relação ao plantão médico. É o Pablo Maia que é de cirurgia, é o Wellington que não tem previsão de retorno. E aí você ainda tem o Lucas aí que já voltou aos treinos, deve só voltar depois do jogo do Fluminense, né? Hoje Gustavo e o Ramos já estão à disposição. O Ramos que entrou no jogo, mas sim, sem aquela empolgação de jogos anteriores. Também não foi bem. E agora fica a grande expectativa aí de que time irá para o norte do Brasil lá disputar a fase da Copa do Brasil. Então é isso, gente. Só para fechar, falar sobre balanço financeiro. Chovendo molhado, né? São Paulo melhorou um pouquinho de nada a sua receita, mas está muito distanciado dos rivais Palmeiras e Corinthians. E elevou muito as suas despesas, porque contratou Lucas, Rames, trouxe jogadores e foram as peças-chave na conquista da Copa do Brasil. Né? Sem o Lucas naquele jogo da volta contra o Corinthians, esquece. Infelizmente o Lucas machucou aí 3, 4 vezes. Mas ainda assim teve o prêmio da Copa do Brasil, a venda do Beraldo, o São Paulo conseguiu ficar negativo e aumentar sua dívida. Né? Espero que esse ano as coisas sejam diferentes, até porque a gente tem novo patrocinador, name rights, parceria com empresa de show, novo patrocínio master, então assim a gente espera que os números ao final do ano sejam diferentes, né? Agora a grande venda talvez do ano que fosse Pablo Maia não vai acontecer. Ainda tem isso ainda, né? Acho que São Paulo já contava com uma venda pro Pablo Maia, né? Um dinheirinho que entraria, agora sim. Fica a questão, né? Será que veremos um outro ano negativo? Ainda se tiver conquista de títulos, ainda é passível, né? Mas assim, é preocupante. É preocupante porque você vê o Palmeiras zerar sua dívida praticamente. O Flamengo zerar sua dívida, o São Paulo nadando ainda com muitas dificuldades, né? Lembrando que o Casares vai estar no seu 4º ano de mandato, né? 4º. Já até perdi as contas, mas acho que é isso. E ele prometeu que em 6 anos seria possível, né? Fechar, reduzir, terminar com a dívida e infelizmente não é isso que acontece. Tudo bem que esportivamente ele tem a defesa que ele chegou a disputa de títulos e conquistou títulos, mas
A gente quer mais, a gente quer poder brigar de igual para igual com os rivais financeiramente numa contratação de jogador acima da média, entendeu? E principalmente a gente quer ter um time competitivo todo ano, que realmente até que o Casares entregou bons times, né? E aí por acaso o Dorival conseguiu tirar do feijão com arroz um título aqui inesperado. E agora sim o São Paulo tem um bom elenco, mas ainda assim todo mundo tem que jogar no limite para você poder disputar contra times contra Flamengo e Palmeiras que em talento tem mais, mas normalmente se São Paulo jogar como São Paulo, com vontade a gente tem mais e a gente consegue igualar essa disparidade. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.